Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de uma aula que é bastante complexa, que é a aula de bases genéticas do câncer. Então, assim, um alerta primeiro. A parte que cuida de câncer, neoplasias, é uma parte extremamente complexa, envolve múltiplas disciplinas, ela é estudada especialmente na patologia. Então, o que eu vou fazer aqui é dar uma visão muito panorâmica sobre câncer e dar uma ideia geral sobre questões genéticas relacionadas a câncer. Então a gente não vai aprofundar, porque cada câncer tem uma característica, então ficaria inviável aqui lidar com dezenas e dezenas de tipos de cânceres diferentes que tem cada um uma característica genética muito distinta. Então a ideia que vai ficar aqui é dar uma aula bastante geral. Então, para começar, vamos olhar aqui um micro-organismo unicelular, tá? Para a gente entender aí o conceito de câncer, que é um organismo feito de uma única célula. Então, eu tenho aqui, por exemplo, leveduras, que são, em cada célula é um indivíduo. Nesse caso aqui, quando a gente pensa em termos de um crescimento conjunto, o que está acontecendo num organismo unicelular é uma competição entre as células por espaço e por nutrientes. Então, isso é uma coisa muito distinta do que tem que acontecer em um organismo pluricelular, como é o nosso caso, por exemplo. Porque no nosso caso eu tenho milhões, bilhões de células no corpo e elas têm que atuar de forma cooperativa. Para quê? Para que a fisiologia normal do organismo ela funcione. Eu não posso ter células competindo dentro de mim. Eu tenho que ter células cooperando umas com as outras para a gente ter uma fisiologia normal. A célula tumoral, basicamente, o que ela é? É uma célula que escapa desse esquema de cooperação e ela vai passar a criar problema para nós, especialmente problema relacionado a crescimento. E aí crescimento aqui com o sentido não de tamanho, mas crescimento no sentido de número. Então, eu destaquei aqui, ó, fatores e circunstâncias que controlam o crescimento celular. Eles vão estar comprometidos, alterados nessa célula e vão fazer com que essa célula deixe de ser uma célula normal para ser uma célula problemática em relação ao restante do organismo. E quais são as características de uma célula tumoral, além dessa geral de ser uma célula que foge do controle do crescimento celular? A gente tem uma série de características, né? A primeira que a gente já colocou é essa: multiplica-se sem controle. Então é mais ou menos como um carro que está acelerando numa rodovia e ele perdeu o freio. Além disso, ela perde a capacidade de aderência. O que é isso? Se a gente recordar a aula de biologia celular, né, aqui eu coloquei aqui as várias modalidades de junção celular que a gente tem, que são os desmossomos, junção aderente, zonuloclusiva, complexo juncional e junção comunicante. Isso aqui são várias modalidades que fazem com que as células fiquem coesas em um determinado tecido. A célula tumoral ela perde isto aqui. E por que isso aqui é importante? É justamente por ela perder essa aderência que alguns tipos de tumores vão dar o que a gente chama de metástases em outros locais do corpo, o que é uma coisa bastante séria e é um grande complicador para o tratamento de câncer. Então vejam que essa característica de perder a aderência é fundamental para nós, porque vai resultar em tumores muito piores e muito mais difíceis de tratar. Além de perder a capacidade de aderência, alguns tumores eles secretam enzimas que atacam a matriz extracelular. Eles vão invadir tecidos vizinhos, então, como a gente disse, como o tumor ele perde a capacidade de controlar a multiplicação, ele vai crescer de forma descontrolada e vai invadir tecidos vizinhos. Vai penetrar em vasos sanguíneos e linfáticos, o que é muito ruim, porque isso vai eventualmente disseminar esse câncer para outras partes do corpo. Isso vai redundar em tumores secundários, né? Isso está bem ligado ao que a gente chama de metástases. E como o tumor ele precisa ser nutrido, normalmente os tumores eles induzem angiogênese, ou seja, criação de novos vasos sanguíneos justamente para que eles possam ser nutridos. Então essas são algumas das características
gerais de uma célula tumoral. E essa palavra tumor que a gente está utilizando, né, idealmente, né, não deveria se usar, por quê? Porque tumor, na verdade, ele tem um sentido original de aumento de volume independente da causa. E um exemplo que a gente pode pegar para ilustrar isso é quando a gente fala sobre inflamação. Quando a gente fala dos sinais cardeais da inflamação, a gente cita dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Então, reparem que eu tenho tumor aqui, não com um sentido de uma célula que perde a capacidade de controlar a própria replicação. Eu estou falando aqui como aumento de volume, que é uma característica da inflamação. Então, quando uma pessoa bate o dedinho numa perna de mesa, o dedo incha. E esse inchaço não é um tumor no sentido de câncer, é um tumor no sentido de aumento de volume, porque eu tive uma vasodilatação, extravasamento de líquido, e aí você tem esse inchaço. Então a palavra tumor, originalmente, ela tinha um sentido muito mais geral, só que se usa de forma muito intercambiável aí, para significar câncer. Idealmente, eu deveria usar esta palavra aqui, neoplasia, né? Que é uma palavra que etimologicamente significa nova formação, né, para designar câncer. Mas a gente acaba utilizando muito a palavra tumor. Tá? Mas tecnicamente na patologia eles preferem usar a palavra neoplasia. E as neoplasias, como a gente já sabe, porque isso é um pouco um conhecimento aí de cunho geral, eu tenho as neoplasias benignas, que são aquelas que ficam circunscritas no tecido que deu origem, ou seja, elas não se espalham pelo corpo, né? E é por isso até que elas são chamadas de benignas, porque frequentemente você resolve esse problema, essa neoplasia, com uma cirurgia. Você retira aí essa neoplasia. E como ela não dá metástase, você retirou ela, você resolveu o problema. Não é assim sempre tão fácil, porque dependendo da localização da neoplasia benigna, você pode ter a impossibilidade de cirurgia. Então pensem numa neoplasia que está no cérebro, né? Para acessar o cérebro, eu tenho que danificar o cérebro. Então, assim, nem sempre é assim tão fácil. Mas, frequentemente, quando você tem um aumento em um lugar acessível, você consegue retirar essa neoplasia e resolver o problema. Já muito diferente são as malignas, que estão aqui embaixo, né? Que basicamente produzem o que a gente chama de metástases em outros pontos do corpo. Ou seja, essas malignas, elas têm justamente aquela grande característica de ter problemas de adesão entre as células. Então as células se soltam com extrema facilidade, acabam ganhando acesso a outros pontos do corpo e dão origem a tumores secundários. Então esse tipo de neoplasia é complicado tratar, porque se você fizer a excisão cirúrgica do tumor principal, outros tumores em outras partes do corpo estão ali crescendo e você vai ter que dar conta deles. E toda vez que você vai tirar, você corre o risco de deixar que algumas células se soltem e que vão se instalar em outras partes e assim por diante. Então, não é à toa que elas são chamadas de malignas, porque o tratamento delas é extremamente complicado. Tá? E aí eu coloquei algumas observações, né? Normalmente os tumores malignos eles não formam metástase em tecidos que não podem ser vascularizados, porque ele precisa se nutrir. Então as cartilagens, por exemplo, são um exemplo de local em que você não tem metástase. Tá? E alguns tumores dão metástases preferencialmente em certos tecidos, como é o caso, né, de tumores de rim, tireoide, mama, próstata, que provocam metástases em tecido ósseo. E aqui eu tenho uma classificação mais específica, né? E aqui eu vou fazer um parênteses. Isso é uma coisa que pode eventualmente variar de autor para autor. Tá? Existem detalhes dessa classificação que eu não vou ficar me atendo, porque isso é mais adequado para uma aula de patologia. Então eu vou colocar aqui muito sucintamente uma classificação que eu achei conveniente, mas saibam que é mais complicado do que isso que eu vou colocar aqui. Então, quando a gente fala de neoplasias, a gente tem alguns grupos aqui de neoplasias para localizar, que são esses 5 aqui: carcinomas, sarcomas, linfomas, gliomas e leucemias.
né? Então, vamos verificar aqui qual é a característica de cada um deles. Os carcinomas, a gente usa esse nome aqui quando o tumor ele tem origem epitelial, tá? Ou seja, a partir de epitélios. Os sarcomas são aqueles que derivam de células de tecido conjuntivo. Os linfomas são aqueles tumores que derivam de tecido linfático. Os gliomas derivam de células da glia lá no sistema nervoso central. E as leucemias são tumores de origem nos órgãos hematopoéticos, como por exemplo a medula óssea. Tá? Então, essa aqui é uma classificação que dá conta de grande parte dos tumores que a gente tem. Existem algumas exceções, mas eu não vou tratar aqui porque não é uma aula sobre neoplasias, e sim sobre alguma coisa de genética de neoplasias. E uma célula normal, quando ela se transforma numa célula tumoral, a gente dá um nome para esse processo, a gente chama de transformação celular. Tá? Então, esse termo transformação celular ele se aplica especificamente a essa circunstância de uma célula normal se transformar numa célula neoplásica. Tá? E o tipo de tumor, o quanto agressivo ele é e o quão responsível às quimioterapias e radioterapias que a gente tem, dependem da célula que deu origem a ele. Por isso que a gente tem um campo tão importante, que é o de diagnóstico ligado à histopatologia, que vai definir assim, esse tumor ele veio de que tipo celular? Porque aí a gente consegue ter um prognóstico sobre as possibilidades terapêuticas e também sobre o curso da doença. Então, eu definir de que célula ele veio é uma coisa muito importante em termos de terapêutica. Tá? E o que faz uma célula normal, né, que está trabalhando direitinho, está cooperando com outras células, ela se transformar numa célula neoplásica? Basicamente, eu vou ter algum problema no seu DNA. Tá? Então, daí que esta aula de genética relacionada a tumores ela é tão importante. Eu vou ter que ter alguma alteração aqui para que ela deixe de ser uma célula normal e passe para ser uma célula tumoral. Essas alterações elas podem advir de vírus. Então, existem vírus que a gente chama de vírus oncogênicos. Esse prefixo onco, ele significa câncer. Então, vírus oncogênico é vírus que dá origem a determinados tipos de câncer. Aqui eu tenho uma listinha dos principais dentro da nossa espécie. Vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, os papilomavírus, dos quais o HPV é bastante conhecido. O HTLV1, que é um retrovírus, é um vírus da mesma família que o vírus da AIDS, embora ele seja diferente do vírus da AIDS. O vírus do sarcoma de Kaposi, que é um herpes vírus. Alguns poliomavírus e o vírus Epstein-Barr, que é um herpes vírus também, que causa a mononucleose ou doença do beijo. Né? Esses são alguns dos principais vírus que são oncogênicos e que são capazes de alterar o genoma celular de uma tal maneira que aquela célula que era normal se torna uma célula neoplásica. Eu tenho também uma série de substâncias químicas que são carcinogênicas. E aí, basicamente, como é que a gente entende isso? Né? São substâncias que aumentam brutalmente a taxa de mutação celular e, por isso, elas aumentam brutalmente a chance de alterar genes de regulação de crescimento. Então, daí que a gente acaba associando a substância química, basicamente, a aparecimento de tumores. E, da mesma maneira, eu tenho agentes físicos como as radiações. Né? Então, por isso que quem trabalha, por exemplo, com raio-x, precisa de proteção, porque os raios-x são altamente energéticos, eles podem provocar um aumento bastante substancial de taxa de mutação e, portanto, eles podem resultar em tumores se a gente não tomar cuidado com isso. Então, as radiações, em geral, são agentes físicos muito potentes aí relacionados a câncer. A gente consegue até dar outros exemplos, como, por exemplo, o câncer de pele e a luz solar. Então, sabidamente, pessoas expostas sem proteção à luz solar continuamente têm taxas mais altas de câncer de pele. E eu tenho uma outra aqui, variável, que ela é bem diferente, que é o próprio tempo. Né? O que eu quero dizer com isso? Basicamente,
à medida que o tempo passa, o tempo da nossa vida passa, a gente vai acumulando mutações. Isso é inevitável. Então, o acúmulo de mutações ao longo dos anos, ele pode levar, não necessariamente ele vai levar, mas ele aumenta a chance de eu ter uma desregulação do crescimento celular. Eu coloquei aqui um esquema para ilustrar isso, né? Então, eu estou ilustrando aqui essa linha vermelha como um DNA e esse retângulozinho amarelo como uma mutação. Então, eu tenho aqui uma única mutação. E à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, eu vou acumulando mutações nesse DNA, apesar dos nossos mecanismos de reparo, tá? Isso acaba acontecendo. E aí eu vou tendo um número tão grande de mutações que a chance de eu ter mutações em genes de regulação de crescimento, ela vai se tornando cada vez maior. E eventualmente uma célula deixa de ser uma célula normal e passa a ser uma célula tumoral. Por quê? Porque as mutações que ela acumulou foram tantas em genes tão importantes em relação ao crescimento celular que ela passa a se replicar sem controle. Por isso que a gente diz que basicamente o maior risco para ter câncer é envelhecer. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, você tem um acúmulo muito maior de mutações. Então reparem, se a gente for olhar a prevalência de câncer, ela é muito maior, muito superior em pessoas mais velhas do que em pessoas mais novas. Isso significa que as mais novas não possam ter câncer? Podem, mas são eventos raros, geralmente estão associados aí a algumas questões genéticas muito específicas e costumam ser cânceres bem agressivos. Tá? Mas quando as pessoas vão envelhecendo, o câncer vai se tornando muito comum. E por isso que a gente tem um dado estatístico aqui que se repete em todos os países, que é: aumentou a longevidade, você aumenta os casos de câncer. Então eles começam a subir aí naquela escala de maiores causas de morte. Então, em país desenvolvido, em que você tem uma boa longevidade, os casos de câncer eles já estão com a medalha de prata, só abaixo de doenças cardiovasculares. E o que está se projetando é que num futuro muito próximo, muito imediato, eles vão se tornar a principal causa de morte, superando as causas cardiovasculares. Aqui eu coloquei só uma reportagem comentando sobre esse aumento da longevidade associado ao aumento de casos de câncer. Essa professora aqui da USP, ela citou um dado de que de 1990 a 2013, já faz algum tempo, a gente teve um aumento aqui no Brasil de 75% de causas de câncer. Então é um aumento muito relevante. Por quê? Porque nesse mesmo período eu tive um aumento da longevidade aqui no nosso país. Então a gente percebe que existem componentes genéticos importantes, mas existem também componentes ambientais, né? Então eu estou citando os vírus, agentes físicos e substâncias químicas, né? E a gente tem muitos dados para comprovar isso, mas eu vou citar um único dado para cada um deles aqui, só a título de ilustração. Tá? Aqui lembrando, né, que esse tipo de herança que envolve componentes genéticos complexos, muitos genes, mais componentes ambientais, a gente chama de herança multifatorial. E é uma herança muito complicada de estudar, já que eu não tenho um único gene e eu tenho, além de muitos genes, eu tenho a influência do ambiente. Então, é difícil isolar tantas variáveis. E aqui o exemplo que eu citei. Quando a gente vai olhar, por exemplo, os dados americanos, que são dados bons assim em termos de estatística, a gente percebe assim, você tem muitos americanos com o mesmo estilo de vida e, no entanto, um dos tipos de câncer conhecidos, que é o câncer de cólon, ele tem taxas muito diferentes. Então, tem pessoas que desenvolvem precocemente ou desenvolvem esse câncer de cólon e outras pessoas que não desenvolvem. E como elas têm o mesmo estilo de vida, aí entra a questão individual da genética de cada um. Então isso ilustra como a genética individual ela é importante para questões de aparecimento de câncer. Ao mesmo tempo, eu tenho outros dados, como por exemplo, os japoneses que migraram do Japão para os Estados Unidos, e quando a gente vai olhar a taxa de câncer de cólon no Japão, ela é muito baixa. Nos Estados Unidos, em geral, ela é muito mais alta.
E os japoneses que emigram do Japão para os Estados Unidos e adquirem os hábitos americanos de comer muita comida processada, muito açúcar, muito sal, pouca fibra, eles acabam desenvolvendo uma taxa de câncer de cólon semelhante aos americanos. Então aí claramente está um componente ambiental, né, tendo um peso bastante grande no surgimento de câncer. Então vejam que estudar câncer não é uma coisa fácil, dado os múltiplos fatores associados a ele. E aqui eu coloquei uma súmula das características gerais das células neoplásicas. Isso aqui tem uma importância bastante grande para patologia, para histopatologia, mas eu achei que seria legal a gente colocar aqui as mudanças morfológicas que ocorrem. Né? Basicamente, essas células ficam polimórficas, então aquela morfologia regular de um tecido ela se perde, elas ficam mais numerosas, mais volumosas, os núcleos ficam com tamanhos diferentes, eu tenho alteração na relação núcleo-citoplasma e passo a ter células com 2, 3 ou mais núcleos. Tá? O citoplasma fica mais basofílico, tá? Isso em grande parte por conta do aumento de ribossomos e síntese proteica. Eu tenho modificação na forma e tamanho dos cromossomos, além de ter também o que a gente chama de aneuploidia, que é uma diferença no número de cromossomos. Tenho expressão de antígenos fetais, ou seja, alguns genes que expressaram antígenos durante a gestação e foram desligados, eles são reativados. Tenho desarranjo do citoesqueleto e tenho uma maior indiferenciação da célula. E aqui eu coloquei os principais grupos de genes relacionados a neoplasias. Aqui também é uma classificação de um autor que eu gostei. Outros autores eles separam em outros tipos de classificação, mas eu achei essa bastante didática. Tá? Eu tenho genes supressores de tumores, eu tenho o que a gente chama de oncogenes e eu tenho genes ligados a reparo de DNA. Então nós vamos ver sucintamente cada um deles aqui. Nos genes supressores de tumores, né, o que eles fazem? Eles bloqueiam a proliferação descontrolada que porventura aconteça. Tá? De que forma que eles fazem isso? Eles regulam o ciclo celular. Aqui eu coloquei uma listinha com vários desses genes supressores de tumores conhecidos. Tá? Aqui foi detectado em alguns tumores, então está tudo discriminado. Eu vou pegar aqui esse P53, que é provavelmente o mais importante de todos, né? Por quê? Porque ele é encontrado em grande parte dos tumores, ou seja, alterações nesse gene resultam numa enorme chance aumentada de aparecimento de tumor. Tá? Por quê? Porque esse gene P53 ele impede que as células que sofreram danos no DNA elas entrem na fase S. O que quer dizer isso aí? Vamos revisar um pouquinho o ciclo celular. Tá? Aqui eu estou colocando uma súmula do ciclo celular com a mitose, com a prófase, metáfase, anáfase, telófase, e aqui a intérfase, que é esse período de tempo que antecede a mitose propriamente dita. O que acontece? Aqui na intérfase, eu tenho uma primeira fase que é chamada de G1. Essa fase G1 ela antecede a fase S. E o que tem de importante aqui, eu deixei aqui tingido de amarelo. Né? Se ocorrer dano de DNA nessa fase aí, essa proteína P53 ela bloqueia a continuidade da intérfase. Então ela não vai deixar a célula progredir da fase G1 para a fase S. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, impede que a célula progrida para replicar o DNA danificado. Então é uma coisa mais ou menos até fácil de entender. Se houver a detecção de que houve algum problema no DNA, você não vai duplicar esse DNA com erro, você simplesmente aborta a multiplicação. E aí você para o problema. Tá? A fase S seria a fase seguinte, que seria essa, em que eu teria duplicação de DNA. Então eu não posso deixar chegar nessa fase aqui. Por isso que a gente tem a questão de bloquear na fase G1. A P53 ela faz isso aí. Ela bloqueia na fase G1. Além disso, ela auxilia na correção de DNA, como eu coloquei aqui embaixo.
Ela induz apoptose quando há dano de DNA. Então, dentro do esquema de bloquear o ciclo celular, ela induz a célula a entrar naquele processo que a gente chama morte celular programada, que é a apoptose. Tá? E aí eu coloquei uma observação que eu acho interessante. Os tratamentos radioterápicos, né, para tratar câncer, eles se valem de uma questão. Muitas células neoplásicas, tá, elas têm um mecanismo de correção de DNA menos eficiente. Então, quando você irradia uma célula neoplásica, as alterações de DNA provocadas pela radiação, elas induzem a P53 a trabalhar e induzir apoptose. Então você, de uma forma muito engenhosa, estaria induzindo a célula tumoral a entrar em apoptose justamente por conta da radiação. Tá? Células que são normais, elas têm os mecanismos de correção normais, então você teria menos morte celular. Tá? Infelizmente, a gente tem alguns tipos de tumores que têm mutação no gene dessa proteína e não sofrem apoptose, ou seja, eles seriam resistentes ao tratamento radioterápico. E a P53 ela é encontrada, como eu disse, em 50% dos tumores malignos, tá? E ela está muito relacionada à maior invasividade e às metástases dos tumores malignos. Aí a gente parte para os oncogenes, que são aqueles genes que ativam e estimulam a proliferação celular. Tá? Então, basicamente, o que eles fazem? Eles codificam algum processo que vai, algum produto que vai aumentar o crescimento celular, de alguma maneira. De que forma eles fazem isso? Tá? E aqui eu dei fiz um resuminho do que é o oncogene. Por quê? Infelizmente, aqui a gente tem um problema de nomenclatura, que não é muito feliz. Eu tenho alguns genes que são genes reguladores de crescimento, que quando eles estão alterados e provocam um crescimento descontrolado, eles passam a ser chamados de oncogenes. Então, eles passaram a chamar esses genes que são normais, relacionados a crescimento, de proto-oncogenes. Então, quando a gente vê esse nome proto-oncogene, dá a impressão que é um gene problemático, mas não é. O proto-oncogene é um gene normal que está relacionado à multiplicação normal da célula. A questão é que se ele estiver alterado, eu vou chamar ele de oncogene. Então essa nomenclatura não é muito feliz, mas é a nomenclatura que a gente tem. Então, repassando, proto-oncogene é um gene normal de crescimento. Eu alterei esse gene, ele passa a produzir crescimento descontrolado, eu passo a chamar esse proto-oncogene de oncogene. E aí eu mudo a nomenclatura dele, tá? Que é o que eu estou colocando aqui. Então, essas alterações que os proto-oncogenes sofrem, né, para redundar em um oncogene, são relacionadas à mutação, hipometilação, que é uma alteração epigenética, expansões ou repetições, como a gente coloca. Então, eu vou fazer cópia desse gene e inserir ele no genoma, ou rearranjo cromossômico. Em qualquer um desses casos, eu posso alterar o funcionamento do proto-oncogene e transformar ele em um oncogene. E o que eles fazem, os oncogenes? Eles podem produzir fatores de crescimento em grande quantidade, ou quando não é necessário, por isso que a célula vai crescer muito. Eles podem também aumentar a quantidade de receptores que sinalizam que a célula pode se dividir. Podem também aumentar proteínas citoplasmáticas que simulam a ativação desse receptor aqui que eu citei antes. Podem codificar proteínas que atuam aumentando a transcrição de DNA, no sentido de aumentar a multiplicação celular. E também eles codificam algumas proteínas, podem codificar algumas proteínas que inibem a apoptose. Então, aquele mecanismo normal, fisiológico, de induzir morte celular programada numa célula que está meio fora do controle, ele pode ser inibido por esses oncogenes. E daí você ter o aparecimento do tumor por conta disso. E eu tenho, finalmente, o último caso aqui, os genes relacionados a reparo de DNA. Tá? Então, quando eu tenho problema nestes genes aqui que fazem reparo, eu obviamente aumento a quantidade de defeitos no DNA.
e aumento a chance de eu ter problema em genes de regulação de crescimento. Então, qualquer tipo de problema em reparo, eu aumento problemas em geral no DNA, mas proporcionalmente eu aumento também a chance dos genes regulatórios terem algum problema e, portanto, você ter a emergência de uma célula tumoral. Então, basicamente, em termos de genética, eu tenho esses 3 grandes grupos que eu passei aqui, o último sendo esses problemas em genes de reparo de DNA. Tá ok? Vocês vão ter uma testagem aí associada a esta aula e depois a gente tem a aula assíncrona para discutir e tirar dúvidas. Tá ok, gente? É isso. Até lá.